Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, onde eu estarei ministrando a palavra do Senhor para o seu coração. E eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E esse é o programa Renovando o Entendimento. E eu, com muita alegria, mais uma oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor e tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Meus queridos, quero nessa oportunidade já aproveitar, você que está me assistindo pelo meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre ser notificado todas as vezes que uma postagem for publicada. E eu gostaria também que cada um de vocês pudessem deixar sua curtida no final do vídeo, deixar sua curtida e também compartilhar o vídeo com os seus contatos, para que a palavra de Deus seja aí divulgada para mais pessoas. E quanto a você curtir, significa que você está informando a rede social, no caso o YouTube, a relevância do vídeo que está sendo publicado. Então, eu quero aí pedir já a todos que me assistem, não deixar de deixar a sua curtida, o seu like, não deixar de compartilhar e não deixar também de se inscrever no canal. Amém? Feita aí essa divulgação, eu quero aproveitar também e anunciar aqui as nossas lives, tá? As nossas lives que são realizadas todas as quintas-feiras a partir das 19 horas pelo meu Instagram, tá? O meu Instagram é @PRSérgioCostaOficial e as lives são das 19 horas até as 20 horas, toda quinta-feira. Te convido a participar conosco da nossa transmissão ao vivo e cada quinta-feira um tema diferente é abordado e na oportunidade tem sido de muito bom proveito para esclarecimento dos temas que nós temos tratado e esses temas são solicitados pelos nossos irmãos que me enviam as ideias para os assuntos que nós possamos apresentar nas lives. Então, você já está convidado a assistir a transmissão da nossa live toda quinta-feira a partir das 19 horas. Amém? Pelo meu Instagram, tá? @PRSérgioCostaOficial. E aqui pelo meu canal do YouTube, também, amados, eu anunciei na última live que brevemente estaria comunicando uma novidade e quero também aqui pelo canal do YouTube dizer que tenho a pretensão de colocar também uma transmissão através do YouTube. E essa transmissão ainda estou verificando o dia e horário que seria propício fazer essa transmissão através do YouTube e tenho certeza que vai ser também de grande relevância e de edificação espiritual para todos os amados irmãos. Amém? Então estejam atentos aí aos avisos e às notificações que eu estarei comunicando aí nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim, assim que tiver uma novidade, estarei notificando através aqui do meu canal do YouTube. Amém? Então, meus amados, eu quero trazer uma reflexão na palavra de Deus, na passagem que está no livro de João, capítulo 7, do versículo 37 até o versículo 39. Tá? Vamos ler esses 3 versículos e estarei fazendo aqui uma reflexão nesse assunto aqui que trata essa passagem bíblica. Diz assim a palavra de Deus, João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa,
levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui a leitura, meus queridos. Como você pode perceber, a passagem bíblica aqui é uma citação de algo que Jesus exclamou, né, perante todos que estavam ouvindo ali, no momento em que estava sendo celebrada uma festa judaica, né, chamada Festa dos Tabernáculos, e Jesus estava ali, e nesse último dia da festa, quando estava para terminar a festa, Jesus exclamou, dizendo para aqueles que estavam ali ao seu redor: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, ele usa o exemplo aqui de uma pessoa sedenta, de uma pessoa com sede. E ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Logicamente, Jesus não estava se referindo simplesmente a ele servir água para quem tivesse com sede. Ele está aqui com a própria palavra, passagem bíblica, o texto aqui de João capítulo 7 se refere. Ele falou aqui com respeito ao Espírito Santo que havia de ser ainda concedido e derramado sobre aqueles que crescem nele. Então, ele disse aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É interessante, irmãos, que esse convite de Jesus, ele continua sendo feito em toda a face da terra, atualmente pela Igreja de Cristo, que está na incumbência aqui na terra, nessa dispensação da graça de Deus, nessa dispensação aonde o Evangelho é pregado em testemunho a todas as nações, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus comissionou a sua igreja, onde está em Marcos 16,15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então há uma missão dada à igreja aqui na terra para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E tendo-se feito carne e habitado entre nós, ele se tornou o nosso Cordeiro Pascal. O que é isso dizer? Ele se tornou o Cordeiro oferecido em sacrifício no nosso lugar, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados e da condenação eterna. Então, tendo feito essa obra de salvação, essa obra de redenção, ele se tornou o único meio de salvação, porque ele morreu na cruz do Calvário, ele se entregou por nós, ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, o domingo, né? Ele ressuscitou dentre os mortos, ficou ainda 40 dias com seus discípulos dando as últimas instruções, e depois ele foi assunto aos céus, onde ele foi glorificado, e de lá ele enviou o Espírito Santo, e essa descida do Espírito Santo é narrada com todos os detalhes no livro de Atos, capítulo 2, quando houve ali o derramamento do Espírito Santo, capacitando os discípulos para serem apóstolos, para serem enviados, para serem comissionados a propagar a palavra de Deus, né? Em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia
e a Bíblia fala que seria também até aos confins da terra. Nós vemos pela Escritura que essa passagem até os confins da terra foi dada uma missão posterior ao apóstolo Paulo, aonde ele constituiu igrejas em várias cidades, em vários países, enfim, e aí se deu a expansão da obra de Deus aqui na terra. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é Jesus sendo a fonte da água da vida. Essa fonte da água, aqui diz fonte da água viva. E ele diz aqui, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse rios de água viva é o exemplo dado por Jesus acerca do Espírito. Tanto que diz aqui no versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha bem que o Espírito haveria de ser recebido pelos que nele crescem. Os que crescem em Jesus. Jesus fala, quem crê em mim, né? Se alguém tem sede, venha a mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido ainda glorificado. Nós sabemos que Jesus já foi glorificado, já está no céu, entronizado à destra do Pai, e de lá ele já enviou o Espírito Santo, que é narrado a descida do Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 2. E o que eu quero chamar a atenção aqui com essa mensagem é o incentivo a todos os meus irmãos em Cristo, tá? Aos meus amados servos de Deus, servas do Senhor. Essa palavra, ela é um alento, um ânimo, um fortalecimento muito grande para aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele veio fazer morada no crente, e o Espírito Santo, ele é como rios fluindo no interior dos servos de Deus. É importante nós sabermos que a capacitação para nós proclamarmos o Evangelho de Cristo, essa capacitação é dada pelo Senhor através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou para os seus próprios discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não disse para eles saírem já imediatamente, quando Jesus subiu ao céu, eles não eram para sair já imediatamente anunciando o Evangelho. Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então esse revestimento de poder foi o Espírito Santo descido do céu, enviado pelo Senhor Jesus. Ali os servos de Deus foram batizados com o Espírito Santo, revestidos com o Espírito Santo e passaram a proclamar com ousadia, autoridade e intrepidez a mensagem de Cristo. Nós vemos um exemplo interessante, que de vez em quando nas minhas pregações eu utilizo, o exemplo do discípulo de Jesus, Pedro. Pedro, ele era um homem impetuoso, ele era um homem que tinha a sua personalidade, né? Ele era muito impetuoso, então ele se antecipava para fazer as coisas, ele se precipitava. Então teve um dado momento em que ele disse para Jesus, Jesus, aonde tu fores eu vou contigo. Jesus falou, para onde eu vou vocês não podem ir agora. Ele falou, eu vou contigo, se preciso for por ti, eu darei a minha própria vida. Aí Jesus virou para ele e falou, você dará a própria vida por mim? Pois eu te digo que
o galo não vai cantar antes que tu me negue 3 vezes. Então Jesus falou ali para Pedro claramente, ele estava confiando em si mesmo, no seu próprio ímpeto. Ele de si mesmo, ele achava que ele podia proclamar a palavra de Cristo, mesmo que ele fosse perseguido e ameaçado, ele daria a própria vida. Jesus falou, não, tu vai me negar. E foi o que aconteceu quando Jesus foi preso, quando foi entregue ali aos soldados e levado ao tribunal. E Pedro ficou de longe, e quando foi interpelado, né, pela criada e por aqueles que estavam ali, naquele momento ali no pátio, você é um seguidor dele, né, um dos seguidores dele, né, você se parece com um dos seguidores dele. E Pedro, por 3 vezes, ele falou, eu não conheço esse homem, eu não sei de quem vocês estão falando, eu não sou seguidor dele. Quer dizer, ele negou 3 vezes e o galo cantou depois disso, né? Então Jesus falou, quer dizer, confiar em si mesmo, achando que vai fazer a obra de Deus, a obra do Senhor, Jesus falou, não são capazes disso. Por isso que foi necessário Jesus ir para o Pai e de lá enviar o Espírito Santo para que a igreja aqui na terra seja uma igreja que tenha ousadia na mensagem, tenha intrepidez nas pregações, tenha dinamismo de fazer a obra do Senhor e de dar frutos, frutificar na obra de Deus. Isso é uma capacidade, uma capacitação que o Espírito Santo concede aos servos de Deus aqui na terra. Então, meus amados, nós vemos que depois da descida do Espírito Santo, no Atos capítulo 2, logo quando chega lá no Atos capítulo 3, vemos ali a pregação de Pedro, já tendo sido revestido com o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, e nós vemos que Pedro levantou a voz e pregou para toda aquela multidão que estava ali questionando o que estava acontecendo, e ali naquela mensagem, com toda a ousadia, com toda a autoridade e intrepidez, Pedro falou acerca de Cristo. Pedro mencionou que Cristo havia sido rejeitado por aqueles homens perversos ali na época, foi crucificado por mãos de ímpios, porque as pessoas ficaram incrédulas quanto à sua mensagem. Pedro pregou com tanta ousadia que houve resultado naquela pregação. Você vê, olha a diferença do Pedro que negou Jesus e do Pedro lá de Atos capítulo 3, quando ele prega com toda a ousadia, quando ele fala, né? Quando ele estava com toda a ousadia pregando, né? A partir do versículo 11 do capítulo 3 de Atos, a ousadia com que Pedro pregou e as vidas se converteram. Diz a palavra de Deus que naquele dia ali, naquele momento, houve uma conversão de quase 3.000 almas, né? Então, veja bem, é Atos capítulo 2, irmãos. No Atos capítulo 2, quando houve a descida do Espírito Santo, Pedro pregou, aqui a partir do versículo 22, houve a pregação de Pedro, e houve aqui a partir do versículo 37, né, do capítulo 2 de Atos, né, 3.000 convertidos, quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizados. Olha a diferença aqui da pregação de Pedro para aquele Pedro que falou que não ia negar Jesus e negou. Então aquele estava cheio do Espírito Santo. Olha a diferença. Então, irmãos, eu quero com essa oportunidade aqui falar para os meus amados irmãos em Cristo que a igreja do Senhor precisa estar dando ênfase à ação do Espírito Santo de Deus para usar os seus servos, para usar os seus instrumentos, para usar os pastores, os pregadores, os obreiros, os evangelistas, todos aqueles que são anunciadores, porta-voz da mensagem de Cristo.
eles possam, com ousadia e intrepidez, no mover do Espírito Santo, falar a mensagem da salvação para que haja frutos, para que haja resultados. Irmãos, eu digo isso porque eu vejo muita gente nos dias de hoje usando as redes sociais, usando as redes sociais para ficarem falando uns dos outros, questionando igreja A, igreja B, igreja C, e com isso o mundo está aí. A Bíblia diz que o campo é o mundo. O mundo está aí, o campo está aí para se lançar a semente. A palavra de Deus é a boa semente que precisa ser plantada no coração das pessoas. E muitas das vezes os servos de Deus estão aí questionando, falando, brigando e utilizando o tempo que tem nas redes sociais para colocar questões, dúvidas, e questões acerca da própria palavra de Deus, da própria Bíblia Sagrada, que é a bússola do cristão, a bússola do crente, é a palavra de Deus. Nós temos que usar a palavra de Deus para alimentar corações que estão aí sedentos. Jesus fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, queridos, o Espírito Santo já foi derramado, o Espírito Santo ele já está com a igreja, ele já habita no crente. Agora, povo de Deus, esteja, como a Bíblia orienta lá na carta de Paulo aos Coríntios, procurai com zelo os melhores dons, busque os dons, procure os melhores dons para você ser útil na obra do Senhor, para você ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Seja um instrumento de bênção, nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você. Ah, pastor, eu já estou na igreja, eu já creio no Evangelho, mas eu tem hora que eu fragilizo na fé, tem hora que eu fico meio em cima do muro. Eu quero dar um conselho a você: busque o batismo com o Espírito Santo, ore ao Senhor, peça a Deus fortalecimento espiritual, peça para Ele te encher do poder do Espírito Santo para você ser um crente destemido, ousado, intrépido, anunciando a palavra do Senhor e ganhando almas para Cristo. Amém? Então, essa oportunidade aqui, eu estou trazendo aqui essa mensagem para os meus queridos irmãos em Cristo. Tá? Essa oportunidade aqui é para os meus amados irmãos em Cristo, servos e servas de Deus, para vocês estarem firmes na fé. Tá? Jesus falou aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina quantas pessoas aí fora estão precisando ouvir esse convite. Se alguém está com sede, venha a Jesus, venha para Cristo. Esse vinde a Cristo é o convite da igreja. Muita gente hoje está deixando de fazer esse convite para as pessoas virem a Cristo, para as pessoas virem ao Senhor. E aqui ele diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus quer fazer transbordar esse fluir do Espírito Santo na vida das pessoas, para que elas possam vivenciar o reino de Deus, vivenciar a graça de Deus. Amados, então que você possa, que essa palavra encha seu coração, que essa palavra fortaleça a sua fé e que você busque mesmo estar cheio do Espírito. O Espírito Santo ele habita em você, mas que você queira transbordar, tá? Do fluir do Espírito, porque tem muita gente dentro da igreja que está apagadinho, está caladinho, não fala nada, não faz nada, não se envolve em nada, não prega, não abre nem a boca para glorificar a Deus. E é importante eu mencionar isso aqui. É tempo de avivamento, é tempo de despertamento espiritual. A palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus está viva, a palavra de Deus está em ação. E Deus quer salvar muitas vidas ainda, E eu disse também há pouco, para dar frutos. Quando é que uma árvore dá frutos? Está lá no Salmo 1, a diferença do justo e do ímpio,
que diz, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, a árvore junto a ribeiros de água, ela dá frutos, ela é regada. Então, Jesus fala que o crente ele é regado pelo fluir do Espírito Santo para ele dar frutos. Então, meus amados, receba essa palavra no seu coração, meu amado irmão, receba essa palavra no seu coração, minha amada irmã, guarda no seu coração, se fortaleça no Senhor. A Bíblia fala lá em Efésios 6:10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que é a força do poder de Deus? O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, do versículo 16 e 17, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar. E como é que Deus opera o seu poder na vida das pessoas? As pessoas ouvindo a mensagem de Cristo através da igreja. E a igreja proclama o poder de Deus, que é o Evangelho. A igreja proclama a palavra que vai tirar o pecador desse mundo de trevas e transportá-lo para o reino de Cristo. A Bíblia diz, tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então é isso que eu quero conclamar, igreja do Senhor, povo de Deus, servos do Senhor, filhos de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da graça de Deus, experimente o transbordar do Espírito Santo na sua vida, busque os dons espirituais e proclame a mensagem de Cristo com toda ousadia, com toda intrepidez. Olha o que Jesus fala aqui, né? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha que maravilha, o Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Então, os que creem em Jesus iam receber o Espírito Santo. E diz aqui, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Meus amados, Jesus já está glorificado no céu. Ele foi glorificado quando ele subiu ao Pai e ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí, a dispensação da graça, a dispensação da pregação do Evangelho a todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. É o Evangelho sendo proclamado pela Igreja de Cristo aqui na terra. Mas precisa a igreja estar tendo ousadia e intrepidez, e essa ousadia e intrepidez quem concede é o Espírito Santo de Deus fluindo, jorrando como rios de água viva, alcançando as vidas para o reino de Deus. Amém? Então, meus amados, receba essa palavra no seu coração, que ela fortaleça a sua fé e que você tenha essa atitude de estar na presença de Deus, cheio da graça do Senhor, deixando o Espírito Santo fluir na sua vida para você dar muito fruto no reino de Deus e na obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, não deixando de lembrar, você que assistiu o vídeo até aqui a conclusão, faça com que esse vídeo chegue aos seus contatos, chegue aos seus amados irmãos que fazem parte dos seus contatos nas redes sociais também. Deixe a sua curtida, compartilhe com seus contatos e se você não é inscrito, se inscreva para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for publicado. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Com fé no Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Estarei ministrando a palavra do Senhor aos corações. Graça e paz do Senhor. Amém.